Boa noite, meu nome é Douglas Alberto e irei apresentar o artigo intitulado Metodologia para o processamento de dados e técnicas de análise de vídeo por termografia infravermelha usada para medir a temperatura do gado em tempo real. Bem, antes de iniciarmos a tratar do artigo, é interessante que conceituemos a termografia de infravermelho. Então, partindo do princípio de que todos os corpos, pelo fato de estarem a uma temperatura superior ao zero absoluto, elas emitem radiação térmica. Então, os sistemas de termografia infravermelha, eles captam essa radiação emitida e convertem-na em uma imagem que é representada, aliás, que representa a distribuição da temperatura superficial do objeto, no caso, o animal. Além disso, a termografia do infravermelho pode ser definida como uma técnica não invasiva de mapeamento térmico do corpo do animal. Bem, a termografia de infravermelho apresenta, principalmente nos últimos anos, uma tendência a ter diversas aplicações em diversas áreas da engenharia. Então, é possível observar essa aplicação desta técnica desde a indústria de automóveis, no monitoramento do desempenho de peças, até mesmo na produção animal, né, através do monitoramento corpóreo do animal, e até mesmo na construção civil, como vocês podem observar na imagem, no monitoramento, na identificação de falhas na rede elétrica. Bem, atualmente a medicina veterinária ela encontra-se em um período de inovação no que tange aos meios de diagnóstico, principalmente no campo do diagnóstico por imagem. Então, isso também acontece pela importância que está se dando ao bem-estar animal, não é? Por ter se tornado imprescindível, com isso tornou-se imprescindível a utilização de técnicas e equipamentos que são não invasivos. Bem, o objetivo do artigo é desenvolver um método para medir a temperatura do gado usando o infravermelho em ambientes comerciais, a termografia por infravermelho em ambientes comerciais. Quanto aos materiais e métodos, o artigo ele foi dividido em duas etapas. O experimento 1, na qual usou-se duas câmaras infravermelhas, a FLIR A310 e a FLIR T420. Elas foram instaladas dentro de um matadouro para registrar a temperatura da superfície do gado, que estava em movimento durante a corrida, para ser levado para a caixa de batida. Outro fato importante é que foram utilizados 120 cabeças de gado. Temos aqui as especificações das 4 câmaras infravermelhas, né, da FLIR, que foram utilizadas para medir a temperatura superficial dos bovinos. As câmaras elas foram ajustadas a um ângulo de 45 graus, a 2 metros do animal, conforme vocês podem observar na figura 1. O experimento 2 foi realizado em uma fazenda pertencente à Universidade de Sydney, na qual os animais utilizados foram
gado de corte da raça Angus. Os animais eles foram movidos durante a corrida e foi feita a pesagem de cada animal. Esses animais eles foram mantidos por aproximadamente de 5 a 7 minutos. Durante esse tempo, foi utilizado um termômetro digital para medir a temperatura retal de cada animal no início da captação de cada vídeo. A temperatura retal ela foi sempre medida a uma profundidade de inserção de 5 a 10, aliás, de 5 centímetros por aproximadamente 10 segundos. Foram usadas 4 diferentes câmeras de termografia por infravermelho neste experimento. Utilizou-se 3 gravações de vídeos radiométricos das câmeras FLIR A65, A310 e AT420. Além disso, utilizou-se imagens radiométricas utilizando a câmera C2. É válido destacar também que a A65 foi a única câmera de vídeo IRT, aliás, de termografia por infravermelho, usada como foco fixo, enquanto que a A310 e a T420 elas apresentavam a opção de foco automático. Os vídeos de termografia infravermelho eles foram feitos em um ângulo neste experimento, eles foram feitos em um ângulo de 60 graus, a uma distância de 2 metros da câmera, entre a câmera e a linha longitudinal do corpo do animal. Bem, foi obtido a temperatura ambiente e a umidade relativa. Também foi-se ajustada a emissividade para todas as câmeras utilizadas, onde por padrão utilizou-se a emissividade de 0,98, isso com base nos estudos anteriores de Bernard et al. 2013 e Hoffman et al. 2013. Além disso, os dados de imagens eles foram analisados usando o FLIR Infrared Software. Bem, com base nos resultados, pode-se observar na figura 2, nós temos as temperaturas máximas da termografia por infravermelho dentro das regiões de interesse, né, como vocês podem observar, onde observa-se que os retângulos verdes eles correspondem às áreas oculares dos animais e eles apresentaram as maiores temperaturas com valores superiores a 32 graus Celsius. Pode-se observar também que os retângulos em vermelho correspondem à pele do corpo dos animais com uma faixa de temperatura entre 27 a 30 graus Celsius. Enquanto que a caixa azul, aliás, o retângulo azul, né, indica que não há nenhuma presença de animais na área de interesse, com temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. Vocês podem observar na figura 3 a distribuição da frequência dos dados de temperatura infravermelha de acordo com as partes do corpo do gado, dentro da região de interesse, medidas em um matadouro comercial. Então, pode-se observar que, com base, aliás, corroborando com os dados anteriores, o histograma ele apresenta as maiores temperaturas para a área ocular do animal. As temperaturas intermediárias foram obtidas para as áreas correspondentes ao corpo do animal, a pele, como vocês podem ver nessa tonalidade meio que roseada.
E a tonalidade azul corresponde às regiões onde na área de interesse não existia nenhum animal presente, com as menores temperaturas obtidas. Pode-se observar na figura 4 os dados de termografia infravermelha da região ocular, que vocês podem observar na linha vermelha, e na linha azul os dados correspondentes à pele do animal. Então, pode-se observar que para a região ocular do animal houve os maiores valores de temperatura, bem como uma maior amplitude, uma maior variabilidade. Em contrapartida, pode-se observar que os dados obtidos nas linhas azuis, que correspondem à pele do animal, houve baixa variabilidade, uma pouca variação de temperatura, uma baixa amplitude. Bem, na figura 5, nós temos as correlações de Pearson entre a temperatura retal e ocular dos bovinos, que foram medidas pelas 3 câmeras infravermelhas, né? Onde pode-se observar que a A65 corresponde à tonalidade azul, a T420 à tonalidade laranja e a A310 à tonalidade cinza. Além disso, na tonalidade amarelo, obteve-se a média das 3 câmaras. Então, pode-se observar que todas as 3 câmaras de vídeo, né, elas apresentaram, na realidade, elas revelaram uma correlação de Pearson positiva em relação à temperatura retal dos animais. Além disso, pode-se observar que a temperatura, os dados de temperaturas obtidos pela câmara A310 apresentou os maiores valores de coeficiente de correlação de Pearson. Bem, com isso os autores eles concluíram que a termografia por infravermelho de vídeo tem um grande potencial de medir o corpo da temperatura dos animais, né, em tempo real, com aplicações potenciais para medir remotamente a saúde, o bem-estar animal e permitir a tomada de decisão para as informações e condições comerciais para o profissional realizar essa tomada de decisão. E obrigado.